Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Finalmente, Kylian Mbappé vai estrear com o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu neste domingo. O Real Madrid faz o primeiro jogo em casa nessa temporada e o Ancelotti tem algumas dúvidas para escalar o time. Bom, ele não deve ter, mas a gente tem. Então, este vídeo é para falar um pouquinho sobre a prévia do jogo entre Real Madrid e Valladolid, o primeiro da temporada no estádio Santiago Bernabéu. Antes de mais nada, sempre aquele pedido. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar esse canal a crescer. Deixa aquele like, que o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema. E sempre os comentários por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estreia de Kylian Mbappé no estádio Santiago Bernabéu com a camisa do Real Madrid, porque ele já jogou no Bernabéu com a camisa do PSG, mas com a camisa do Real Madrid neste domingo será o primeiro jogo dele e vai ser a estreia do Real Madrid no Bernabéu nessa temporada, jogo pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Primeiro dizer que o time chega com certa pressão, depois de ter empatado na estreia, né, 1-1 com o Mallorca fora de casa, mas o Real Madrid tem um histórico bem interessante de estreias de primeiro jogo em La Liga no Bernabéu. Há 18 anos o time não perde o primeiro jogo do Campeonato Espanhol em casa, e aí eu conto o Bernabéu e também quando o Real Madrid jogou no Alfredo Di Stéfano, no estádio Alfredo Di Stéfano devido à pandemia. São 18 anos sem perder o primeiro jogo em casa em La Liga, e o Real Madrid, a última vez que começou La Liga em casa empatando foi justamente com o Valladolid. Há 4 anos atrás, o Real Madrid empatou com o Valladolid no primeiro jogo em casa em La Liga. Então, fica essa chavinha ligada. Bom, Kylian Mbappé vai estrear com a camisa do Real Madrid no Bernabéu. Teremos com toda certeza a casa cheia, porque já não tem entradas e as entradas estavam caríssimas, mais ou menos a mais barata, uns R$600. Sim, essa temporada tá bem caro ir ao Bernabéu, né? Já nos últimos anos assistir um jogo no Bernabéu é difícil comprar entrada e agora nessa temporada também os valores estão elevados. O Real Madrid não joga há 3 meses no Bernabéu, por isso o técnico Carlo Ancelotti mudou um pouquinho a rotina. A gente teve a entrevista coletiva na sexta-feira, apesar do jogo ser do domingo, porque neste sábado o Real Madrid treinou no Bernabéu a portões fechados, ninguém viu o treinamento do Real Madrid, a gente só viu algumas imagens divulgadas pelo clube, mas o Ancelotti quis testar principalmente o gramado. O gramado do Bernabéu ficou praticamente guardado naquela cova subterrânea que foi construída para guardar o gramado quando o time tira o gramado de campo para eventos. A apresentação de jogadores foi com um gramado artificial no Bernabéu, os shows que aconteceram durante esse verão europeu no Bernabéu sem o gramado, então o gramado estava guardadinho há 3 meses, por isso o Ancelotti hoje, nesse sábado, quis testar o gramado e fazer o último treino antes da estreia em casa na temporada no estádio Santiago Bernabéu. Principal informação sobre o Real Madrid é que não vai poder contar com o Jude Bellingham. O Bellingham se lesionou no treinamento da sexta-feira, 2 dias antes do jogo. A gente viu um pouquinho do treino, porque era o treino da prévia da partida, os 15 primeiros minutinhos, o Bellingham estava em campo, mas depois ele recebeu uma pancada, saiu mancando e o Real Madrid divulgou o diagnóstico da lesão. O Bellingham tem uma lesão no músculo delgado plantar da perna direita. Eu não sei nem como é que fala o nome desse músculo em português, estou utilizando a nomenclatura espanhola. É um músculo que cerca de 10% da população mundial nem tem esse músculo. É um músculo que começa da parte de trás do joelho, e ele é amplo, e ele vai diminuindo até o calcanhar. Então é um músculo que a gente não sabe exatamente em que ponto deste músculo o Bellingham está lesionado, mas ele está lesionado deste músculo, um músculo bem específico na perna direita. Cerca de 1 mês de baixa de desfalque para o Bellingham com o Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser o processo de recuperação, mas tudo indica que ele vai perder a primeira rodada da Liga dos Campeões, sorteio agora no meio de semana, quinta-feira. Então, mais um contratempo para o Ancelotti, que começa de novo a temporada com lesões, né? O Bellingham agora, o Camavinga já tinha se lesionado no último treino antes da Supercopa da Europa, fica 2 meses fora, deve voltar só no final de setembro, início de outubro. O Alaba continua com o processo de recuperação da lesão grave no joelho. Ele teve uma pequena recaída e é aguardado só para novembro, talvez, para outubro, talvez novembro.
Então, o Ancelotti perde aí peças importantes nesse início de temporada. Não são as lesões da temporada passada, que eram gravíssimas, mas são lesões complicadas e o Real Madrid já começa a temporada com contratempos. Tudo indica que a gente ia ver em campo de novo nessa estreia do Real Madrid no Bernabéu, e por isso a capa da thumb aqui desse vídeo tem o Jude Bellingham aí, porque era o novo Real Madrid no novo Bernabéu. A gente ia ver, em teoria, o quarteto em campo de novo, né? Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé. Com a lesão do Bellingham, entra aí o questionamento do que o Ancelotti vai fazer para escalar o time. Primeiro, lembrar que eu falei aí dos lesionados, não tem Alaba, não tem Bellingham, não tem Camavinga e também não tem Vallejo. Um zagueiro que, em teoria, não ficaria no Real Madrid, né? Mas o Real Madrid optou, pelo menos de momento, ele continua no elenco. Vamos ver até o fechamento da janela. Só que o Vallejo tem uma sobrecarga, não foi relacionado para o jogo e o Real Madrid vai para a partida sem zagueiros no banco de reservas. Os 2 zagueiros titulares vão ser Militão e Rüdiger e não tem zagueiro no banco de reservas, por isso o Ancelotti leva os meninos da base para compor aí, caso seja necessário substituição, mas vai sem zagueiros no banco de reservas. Inclusive, ele foi questionado de novo sobre contratar um zagueiro, falou que, em princípio, não, que não precisa. Além da baixa do Bellingham, o Real Madrid também não vai contar com o Mendy para esse jogo, que recebeu o cartão vermelho na última partida, no final do jogo. E tudo indica que o Ancelotti vai com o Fran Garcia, o outro lateral esquerdo do elenco, na partida contra o Valladolid. Ou seja, também não vai ter lateral esquerdo reserva no banco. Já são os contratempos desse início de temporada para o Real Madrid. E aí, a ausência do Bellingham faz a gente questionar qual pode ser a escalação do Real Madrid para esse jogo contra o Valladolid, né? A gente sabe que o Courtois vai ser o goleiro, que o Carvajal vai ser o lateral direito, que tudo indica que o Fran Garcia vai ser o lateral esquerdo, Militão e Rüdiger a dupla de zaga, o Tchouaméni vai ser o volante, porque o Camavinga tá se recuperando de lesão, o Valverde vai jogar no meio de campo e aí fica a dúvida. Lá na frente, Rodrigo, Vinícius e Mbappé. A questão é saber quem vai ser o substituto do Bellingham. Na temporada passada, o cara que substituía o Bellingham quando ele não jogava era o Brahim, que pro Ancelotti é o cara que pode fazer a mesma função do Bellingham. Não é a mesma posição, o Brahim é atacante e o Bellingham é meio campista, mas ambos podem fazer a mesma função em campo, porque o Brahim é um atacante que pode jogar na meia, e o Bellingham é um meio-campista que pode jogar no ataque. Então, segundo o Ancelotti, pelo menos de acordo com a temporada passada, quando o Bellingham saía de campo ou não podia jogar, quem jogava no lugar dele era o Brahim. Então, existe a possibilidade de ser o Brahim e o Ancelotti manter mais ou menos a ideia de movimentação com o quarteto, o Brahim sendo essa quarta peça, já que o Bellingham não está. Ou a opção, que também é bem possível, é a entrada do Modric no time. O time joga no 4-3-3, com o Tchouaméni, Valverde e Modric no meio do campo, Vinícius, Rodrigo e Mbappé no ataque. Pode ser também uma alternativa pela questão da hierarquia que eu sempre falo aqui. O Ancelotti é um cara que respeita muito a hierarquia de vestiário. O Modric é o cara com mais títulos na história do Real Madrid, é o atual capitão do time. E pode ser que ele opte por não colocar um jogador que faz a função do Bellingham, mas sim colocar um cara que um jogo contra o Valladolid, no Bernabéu, o Modric é um cara com uma experiência absurda e que pode controlar mais o meio de campo, algo que faltou um pouquinho para o Real Madrid no jogo contra o Mallorca. Então seria colocar mais equilíbrio e menos manutenção do quarteto, digamos assim, né? Que com o Brahim seria mais essa filosofia. O Modric foi a primeira substituição do Ancelotti nos 2 jogos da temporada. Então ele é um cara que o Ancelotti conta muito, mas devido à idade, o Modric logo mais faz 39 anos, não é um cara que costuma jogar 90 minutos com o Real Madrid, né? O Ancelotti sempre guarda ele para ter 20, 25 minutos de jogo, mas é uma opção que ele comece. Então a gente tem essas 2 opções, Modric ou Brahim. Existe uma terceira opção que seria o Arda Güler, que tem muita gente perguntando, né? Muita gente querendo ver ele no time titular, mas eu acho que, em princípio, seria uma surpresa para mim se o Ancelotti escalasse o Arda Güler no lugar do Bellingham. Pode acontecer? Pode, mas seria para mim uma surpresa, porque eu acho que Modric e Brahim estão na ideia do Ancelotti na frente para começar, né? Para ser titular na partida contra o Valladolid. Então fica aí essa dúvida na escalação.
Os olhos, obviamente, desse jogo vão estar em Kylian Mbappé, porque existe uma grande expectativa para ver como é que a torcida vai receber, como é que vai ser o primeiro jogo, como é que vai ser o speaker falando pela primeira vez o nome do Mbappé na escalação, qual é a ordem dos nomes que vai aparecer na escalação quando o speaker fale nos telões do Bernabéu, enfim. Muita expectativa em relação a isso. E uma certa pressão pro Mbappé, porque, historicamente, os grandes artilheiros da história do Real Madrid, a gente tá falando do Mbappé, que é um cara que o Real Madrid contratou pra fazer gols, né, pra ser essa referência no ataque, por isso que eu comparo com os maiores artilheiros da história do Real, 3 dos 4 maiores artilheiros da história do Real Madrid começaram a escrever sua história no Bernabéu marcando gols. Primeiro jogo do Cristiano Ronaldo, o primeiro jogo do Di Stéfano e o primeiro jogo do Raul no Bernabéu, os 3 balançaram as redes. Do top 4 dos maiores artilheiros da história do Real Madrid, o único que não fez gol na sua estreia no Bernabéu foi o Benzema, que estreou no mesmo dia que o Cristiano Ronaldo no Bernabéu, mas ele deu uma assistência para um gol do Raul. Então, os 4 participaram de gols. Em relação a gols, o Cristiano, Di Stéfano e o Raul marcaram. Então existe essa expectativa da estreia do Mbappé no Bernabéu ser com gols. Ele já estreou no Real Madrid marcando gol na Supercopa da Europa, mas contra o Mallorca não balançou as redes, quem fez o gol foi o Rodrigo, então existe aí essa expectativa. Sobre Endrick, que muita gente quer saber, eu perguntei pro Ancelotti na prévia do jogo qual era a ideia dele com o Endrick e o tom dele foi o mesmo. É um garoto que tem qualidades absurdas e impressionantes para a idade dele, mas é muita concorrência no ataque do Real Madrid e ele vai ter minutos, mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais. Então, o Ancelotti disse que o Endrick está se adaptando bem, está passando por esse processo de adaptação, mas tudo é tempo, né? Eu já trouxe várias vezes aqui, Vinícius e Rodrigo demoraram mais de um mês para estrear com o Real Madrid, então tudo indica que o Endrick vai ter esse processo, ele vai jogar com o Real Madrid, mas o Ancelotti ainda tá precisando ajustar o time com a chegada do Mbappé, então tem muita coisa ainda de ajuste que o time precisa passar, mas o Endrick vai ser uma opção durante toda a temporada do Real Madrid, não tenho dúvidas disso. Como eu dizia no início do vídeo, o Real Madrid há 18 anos não começa o jogo perdendo em casa no Campeonato Espanhol. São 17 anos consecutivos que o Real Madrid balança as redes no primeiro jogo da temporada de La Liga no Bernabéu. Os 2 últimos placares dos 2 últimos anos da estreia do Bernabéu na temporada em La Liga foi 2-1, vitória para o Real Madrid, para quem gosta de ter aí esses palpites na cabeça. E em 2 das últimas 4 temporadas, quem marcou o primeiro gol em casa para o Real Madrid em La Liga foi Vinícius Júnior. Então fica aí outra dica para vocês que estão sempre interessados em informação para poder palpitar sobre a estreia do Real Madrid em La Liga no estádio Santiago Bernabéu nesse domingo. Real Madrid e Valladolid. Bastante pressão para cima do Real Madrid para vencer o jogo, principalmente depois da estreia do empate do tropeço 1-1 com o Mallorca na primeira rodada. Veremos estreia de Kylian Mbappé, primeiro jogo do Real Madrid na temporada no Bernabéu e, claro, depois do jogo estarei aqui com um vídeo para vocês. Sempre pedindo para vocês se inscreverem para ajudar este canal a crescer, deixar aquele like, os comentários e eu volto neste domingo depois do jogo do Real Madrid. Um beijo para vocês.